Olá, meus amigos, que Deus abençoe vocês todos, que o Espírito Santo venha lhes dar entendimento para você entender a vontade dele para a sua vida. A sua vida. Uma vez que ele te dá a direção, amiga e amigo, você não precisa de mais ninguém. Você não precisa de favores de terceiros. Você não vai precisar ficar na dependência da sorte. Você não vai depender do seu destino traçado. Nada disso. Quando você é conduzida pelo Espírito de Deus, você vai arrebentar. Podem ter inveja de você, podem falar mal de você, podem censurar, criticar, maldizer, jogar praga, fazer macumba. Não tem raio neste mundo que possa impedir a ação do Espírito de Deus na nossa vida. É por isso que a gente tem batido muito na tecla. Você tem que receber o Espírito Santo, você tem que ter o Espírito de Deus. Você sabe que muitas pessoas curtem porque receberam o Espírito do Dr. Fritz ou receberam o Espírito do Dr. Frankenstein. Engraçado. As pessoas não ficam muito interessadas no espírito do Dr. Manuel, ou Joaquim, ou seu Antônio. Mas quando se fala no Dr. Fritz, que é alemão, eu quero receber. E pensa que o espírito do alemão é melhor do que o do brasileiro, do português, o que quer que seja. Não. Minha amiga, meu amigo, o espírito, o único espírito, presta atenção, o único espírito que a gente deve querer receber e entregar de corpo, alma e espírito à vida é o Espírito Santo, porque ele ressuscitou Jesus, que é o Espírito de Jesus. Você não crê que Jesus está vivo? Então, Jesus, quer te dar o Espírito dele. Por que não receber o Espírito de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo? Mas as pessoas não pensam. Desgraçadamente, as pessoas não pensam. As pessoas tomam atitudes e comportamentos de acordo com o coração. Como o coração é enganador, o coração ouve a voz de todo mundo, menos a voz de Deus. E aí é que está a grande desvantagem daqueles que não têm o Espírito Santo, porque eles vão ouvir a voz do coração, que, por sua vez, vai ser influenciada por um influenciador qualquer, e aí vai se arrebentar. Mas eu tenho um texto aqui, um versículo, eu estava meditando ontem, muito bacana, muito legal, maravilhoso. Veja só o que Deus fala para você, para mim, para todos nós. Ele diz assim: ser sábio. Ser sábio. Ele não diz ser sensível, ser emotivo, não. Ser sábio, quer dizer, use a cabeça. Use o espírito que eu te dei. Espírito é a inteligência, é o racional, é a capacidade, são os talentos. Então, quando uma pessoa tem um talento para cantar, para ser artista, ou qualquer que seja o talento dela, é Deus que dá esse talento. Quando a pessoa é sábia, tem o QI lá em cima, é o Espírito de Deus que dá essa sabedoria. Se a pessoa vai fazer o mal com a sua sabedoria ou fazer o bem, são outros 500. Mas ele dá a sabedoria. Ele dá o espírito de sabedoria.
Então, amiga e amigo, Deus é espírito e Ele manda que nós sejamos sábios, quer dizer, que nós pensemos, que nós raciocinemos, que nós avaliemos, para que então venhamos tomar a decisão certa. E aí ele diz assim: sê sábio, filho meu. Sê sábio, filho meu. Como? Alegra o meu coração. Alegra o meu coração para que eu tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar, que me afronta, que me insulta. Deus quer que os seus filhos venham alegrar o coração dele. E como é que um filho pode alegrar o coração do pai? Quando os filhos são obedientes, quando os filhos andam na disciplina, quando os filhos são ordeiros, quando os filhos têm caráter. Pois é, o pai quer ser glorificado, santificado nos filhos. Na oração que Jesus ensina, o Pai Nosso diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quer dizer, o filho pede para que o nome do Pai seja santificado na vida dele, na vida do filho. O rei Davi, ele diz assim no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Quer dizer, se eu procuro agradar a Deus, Ele vai satisfazer os sonhos que eu carrego dentro de mim, no meu coração. É isso. E vai fazer com você também. Alguém disse ontem: bispo, o senhor venceu sozinho, sem depender de ninguém. Não, eu venci, eu tenho vencido e vou continuar vencendo, porque o Espírito do vencedor, o Espírito de Deus, o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo está em mim. Não que eu mereça, você sabe que eu não mereço, porque todos nós humanos somos falhos, mas há uma diferença entre o filho que não é falho e obedece, e o filho que é falho obedece. Quer dizer, é falho ou não é falho, não importa, mas se obedece à palavra de Deus, então ele passa a merecer. E Deus quer isso, exatamente isso. Não importa se você fez coisa errada, mas se você começa a fazer as coisas certas, você pode ter certeza que você vai colher os frutos das coisas certas que você começar a fazer. Claro, você vai colher, vai terminar de colher os frutos podres das coisas erradas que você fez. Mas, a partir do momento que você para de fazer o que é errado, você começa, pouco a pouco, desprezando os frutos podres e começa a andar e colher os frutos bons das boas atitudes, do seu comportamento. Então ele diz assim: sê sábio,
filho meu, e alegra o meu coração. Para que eu tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Ora, quando o filho honra o pai é glorificado. Quando o filho desonra o pai é envergonhado. Aqui na terra é assim. Os filhos que nos honram, que dão prazer para a gente, são aqueles que você ouve falar, olha, poxa, que filho que você tem, que filha, puxa, bacana eles, não é? Poxa, são pessoas de Deus mesmo. Mas quando o filho não é de Deus, então envergonha o pai. E Deus é pai. Você é filho. Então, você tem obrigação de honrá-lo. E para honrá-lo, você tem que obedecer à sua palavra. E a obediência que nós temos que fazer, cumprir todo o santo dia, é o perdão. O perdão não é uma questão de sentimento. Eu não tenho que sentir vontade de perdoar. Não, eu tenho que perdoar. Porque se eu perdoo, naturalmente eu vou ser perdoado por Deus. Naturalmente. Obrigatoriamente. Se eu não perdoo, naturalmente eu não serei perdoado por Ele. Naturalmente, eu serei punido. E você sabe que todos nós precisamos de perdão. Quem é a pessoa que pode apontar um dedo para frente para alguém sem antes ter 4 dedos apontados para si mesmo? Não é verdade? Então, se nós perdoamos, nós somos perdoados. E como é bom perdoar? Melhor, como é bom ser perdoado, não é verdade? Eu não sei se você já esteve perante a justiça, perante o juiz, e eu já estive várias vezes, e todas as vezes que nós estivemos lá, então nós ficávamos apreensivos, não é? A gente ficava, o que vai acontecer? Enfim. Aí o juiz decretava sem culpa, está perdoado. Então, é claro que a gente se sente bem, feliz, alegre, livre, é ou não é? Pois bem, amiga e amigo, mais cedo ou mais tarde, todos estaremos perante o tribunal. Os que rejeitam Jesus como seu advogado, Senhor e Salvador, esses vão ser naturalmente punidos, porque não tem advogado. Só existe um advogado que pode nos defender perante o Pai, é Jesus. Então, quando a pessoa rejeita Jesus, ela rejeita o único que pode salvá-la. Então é condenado. Mas a condenação é por toda a eternidade. Não é 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, nada disso. É por toda a eternidade. E você sabe, nós sabemos, a alma não morre. A alma não tem sexo, não tem cor, não tem idade. A alma é eterna. Se vai viver a eternidade com Deus ou no lago de fogo e enxofre, conforme está escrito, é a pessoa que decide. Por isso que nós pregamos o Senhor Jesus, falamos de Jesus, para aqueles que têm ouvidos para ouvi-lo. Então, aqueles que tiveram, que aceitaram Jesus como seu advogado,
para defendê-los. Então, ao morrer, no dia do juízo final, Jesus estará como seu intercessor, seu advogado, junto ao Pai para defendê-los. E Jesus disse: se perdoardes aos vossos transgressores, também vosso Pai vos perdoará. Mas se não perdoardes, eu não posso fazer nada. Eu não posso defender. O que eu vou defender? Qual é a defesa que eu tenho? Porque você não quis perdoar, sabendo que você também tem culpa, que todos nós somos falhos, todos nós erramos, todos nós necessitamos de perdão todo santo dia, todo dia eu peço a Deus: ó Deus, me perdoa, Senhor, não me deixe cair em tentação. Todo santo dia eu zero a minha conta com Deus, em nome do Senhor Jesus, claro. Então, quando a pessoa vive nessa obediência à palavra de Deus, então ela está mostrando fé. Essa é a fé que agrada a Deus. Lembra que falamos ontem que Jesus contou o caso de um pai que tinha 2 filhos. Ele disse para um filho: vai para a vinha trabalhar. Aí ele disse: eu não vou não, eu não quero ir não. Mas depois, arrependido, foi. Já o outro irmão, o pai disse: vai para a vinha trabalhar. Sim, senhor, meu pai. Mas não foi. Quem fez a vontade do pai? Aquele que disse: não vou não, mas foi. Então, não interessa o que você sente ou deixa de sentir em relação à pessoa que fez mal a você. Perdoa. Porque perdoando aquela pessoa, você estará perdoando a si mesma, a si mesmo. É uma questão de inteligência. Quando Deus fala aqui: ser sábio, meu filho, ser sábio, seja sábia, minha filha, perdoa. Porque você também tem pecados, você também precisa de perdão. Então, se você perdoa, eu também perdoarei você. Mas se você não perdoa, eu não posso te perdoar, porque nem você se perdoa. Então, minha amiga e meu caro amigo, vamos colocar em prática esse conselho de Deus. Vamos agir, vamos obedecer essa palavra. Porque fazendo isso, nós não apenas seremos perdoados, mas também vamos alegrar o nosso Pai. E quando a gente alegra o Pai, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Viu? Se você agrada ao Pai, com perdão às outras pessoas, então Ele promete agradar o seu coração. Qual o seu sonho? Eu gostaria de me casar, ter família, ter o meu lar, quer dizer, ter o meu reinozinho, para que, eu pudesse ter paz. Pois é, Deus quer realizar esse sonho seu, mas primeiro você tem que resolver o seu problema de ressentimento. Por exemplo, se você é uma pessoa ressentida, carrega a mágoa, e você casa com qualquer outra pessoa, você vai ser infeliz, naturalmente. Por quê? Porque você já carrega dentro de si um mal, que é o seu pecado, o seu ressentimento, sua falta de perdão. Se você é uma pessoa que tem pecado e precisa de perdão, como é que você não quer perdoar a outra pessoa? Então, não case com uma pessoa ressentida, porque você vai dar com os burros na água. Pode ter certeza disso. Você tem que estar limpo por dentro, para que você
Você tem que estar virgem, pura, virgem, para que então o seu casamento seja feliz. Se casa com uma pessoa amargurada, barbaridade. Eu já vi isso em família. É um problema grave, gravíssimo. Então, vamos alegrar o nosso Pai. Vamos ser sábios. Quer dizer, a sabedoria não é uma questão de QI, o QI maior ou o QI menor, nada disso. A sabedoria diz respeito à fé obediente. Você obedece à palavra de Deus, então você está sendo sábia, sábio. E vai colher os frutos dessa ação, dessa atitude. Então, domingo agora, vamos ter a Santa Ceia da Reconciliação. Venha com o seu coração aberto. Perdoa, para que você, neste domingo, receba o Espírito Santo. Sem perdão, não há Espírito Santo. Nem adianta buscar. Você pode jejuar, você pode dar oferta, você pode fazer votos, você pode caminhar, subir um monte, subir uma escadaria de joelho. Nada disso vai resolver. Você tem que perdoar. E perdão é uma questão de obediência, de raciocínio, não de sentimento. Porque se você depender de sentir para perdoar, você nunca vai perdoar, nunca, jamais. Eu sei isso porque eu já vivenciei esse tipo de coisa. E posso falar isso para você. Eu tenho experiência com respeito a esse assunto também. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Está claro? Então vamos à prática. Não adianta você conhecer toda a Bíblia e depois ir para o inferno. O diabo conhece a Bíblia mais do que qualquer um de nós, sabia? E nem por isso ele deixa de ser diabo. Os demônios conhecem a Bíblia também. Nem por isso deixam de ser demônios. Quer dizer, a vida deles não muda. O destino deles não muda. Por quê? Por quê? Por quê? Porque decidiram se rebelar contra Deus. Então, não seja uma pessoa assim difícil ou temperamental ou aquela pessoa iracunda, cheia de ira. Livre-se desse peso, livre-se dessa maldição. Jesus está pronto para perdoar você, mas você também tem que perdoar, tá bom? Domingo agora, o reencontro. Você que um dia esteve quente na fé, você era muito ativa na fé, na sua obra, enfim, você era aquela pessoa, poxa, que tinha a fé lá em cima, em alto nível, mas por causa de uma mágoa, a sua fé foi esfriando, e você está aí fria. Mas domingo nós vamos ter o reencontro. Volte, assim como o filho pródigo. Volte, ainda que você tenha necessidade. O filho pródigo voltou por causa da necessidade. O filho pródigo voltou porque estava passando fome. O filho pródigo voltou por causa que ele estava comendo com os porcos. Volte este domingo. É o reencontro seu com Deus e vai receber o Espírito Santo. Deus abençoe a todos. E vamos ter aquela festa, né, do bezerro cevado, a festa da Santa Ceia. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.